Existem profetas hoje? Quem é o profeta e o que é o ministério profético? A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão em Cristo e evangelista Giovanni Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Inundando as Nações, com o objetivo de compartilhar a palavra de Deus com você. O título desse vídeo é Em Defesa do Profético. Repare que não é em defesa do profeta, mas sim do profético. Porque com toda essa polêmica que ocorreu aí com o rapaz, o Miguel Oliveira, que eu já falei um pouquinho no primeiro vídeo, e com diversas outras coisas que acontecem hoje na igreja, erros ou até exageros, é possível que as pessoas desacreditem do ministério profético e dos profetas de hoje em dia. Então eu vou responder essas e outras perguntas aqui no vídeo. Peço que você assista até o final, tá? Porque tá muito interessante o vídeo, recheado de conhecimento bíblico, tá? Vou beber um copo de água, peço que você dê um like no vídeo aqui enquanto isso, tá? E você compartilhe com quem você quer que seja abençoado. Bom, depois de já estar com a voz renovada, né? Porque esse é o segundo vídeo. Vamos lá para o conteúdo do vídeo. Bom, a primeira pergunta é: o que é ser profeta e o ministério profético? A palavra profeta, ela significa, em um dos significados no hebraico, aquele que é o porta-voz de Deus, ou que fala em nome de Deus. Nós vemos essa palavra como Nabi, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, tá? Quando ele fala profeta ali no hebraico é Nabi, significa o porta-voz de Deus. Também em Êxodo capítulo 7, versículo 1, quando Deus fala assim para Moisés: olha, eu vou falar com você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para Faraó. Então vai ser como se você fosse Deus e Arão fosse o profeta para o Faraó. Tá? Então Deus faz essa analogia aí para Moisés. Então, Jeremias ele também é chamado como profeta às nações. Então, Jeremias ele não foi chamado ali pelos religiosos da época, ele foi chamado pelo próprio Deus. Então entendemos que profeta não é um título, tá? Isso é importante nós entendemos. Profeta ele é uma função, tá? Uma função espiritual que Deus coloca para que um homem exerça, tá? Na terra, no ministério do corpo de Cristo, tá bom? Então o profeta ele é o porta-voz de Deus, o que fala por Deus. Também em outras traduções, a critério de curiosidade, tá? Em 2 Samuel capítulo 24, versículo 11, o termo usado para profeta é vidente, tá? Em muitas traduções também está o termo vidente. Aqui é o termo chose. E também em 1 Samuel capítulo 9, versículo 9, quando fala aí, está escrito vidente também, tá? Na parte de revelações. Bom, vamos a uma outra pergunta interessante dentro dessa pergunta, tá? É bíblico as pessoas pegar e revelar o que aconteceu com fulano de tal, o que vai acontecer e tal dia, tal hora? Isso é bíblico, sim ou não? Não vou entrar na questão de CPF, tá? Que aí a gente não precisa responder. Mas, olha só, segundo a Bíblia, em 2 Reis capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito que o profeta Eliseu, ele pede para o seu servo perguntar para uma mulher que ela era muito rica e hospedava o profeta Eliseu em sua casa, em um quarto que ela fez para o profeta, e ele fala assim: essa mulher precisa de alguma coisa? E o servo dele fala: ela não tem filhos. E ele chega e ele fala: daqui a um ano, tá? Nesse mesmo período você vai ter um filho, e daqui a um ano aquela profecia realmente se cumpre. Então existem ocasiões no Antigo Testamento, como hoje em dia eu acredito também, que Deus ele fala coisas específicas através de pessoas, e aquilo realmente se cumpre quando vem de Deus. Vamos lá, 2 Reis capítulo 6, versículo 11 e 12, e é interessante você ler essa história, que a Bíblia diz que o rei da Síria ele está fazendo uma guerra contra Israel, só que toda vez que ele vai tentar pegar Israel numa emboscada, ele não consegue, porque Israel vai e se sai daquilo e vai para um outro lugar. Então o rei ele fica estressado ali com aquela situação e chega perto dos seus soldados e fala: quem de vocês está a favor dos meus inimigos? Quem de vocês está sendo o X9 que está ali passando o recado? Então um dos soldados fala: nenhum de nós, rei, mas é o profeta Eliseu que ele revela até o que você fala no seu quarto de dormir. Então olha só que profundo isso. Ele não fala que é na sala de comando, ele fala que o Eliseu ele tinha a capacidade dada por Deus, o Espírito revelava para Eliseu aquilo que o rei da Síria falava no seu quarto de dormir, ou seja, no seu lugar mais íntimo. Olha que profundo isso. Então ele estava deitado ali, ou sentado na sua escrivaninha, planejando, e Deus já revelava para o profeta Eliseu. E eu e você, eu tenho certeza,
ou alguém que você conhece já teve experiência de alguém ter uma revelação específica, né, de alguém usado por Deus e acontecer aquilo exatamente daquela forma. Então, eu acredito que sim, existem profetas hoje e que esse revelar algo específico também é de Deus, tá bom? Claro que nós devemos rejeitar os exageros, mas isso não anula essa função profética que existe sim e realmente acontece, tá? Eu mesmo já aconteci, eu vou dar um exemplo específico, tá? Tem alguns exemplos, mas eu vou dar um, que uma pessoa que eu conheço, ela viu uma pastora profetizando que ia acontecer algo em uma data específica, e essa pessoa questionou e julgou aquilo. Essa mesma pessoa que viu isso acontecer na igreja, ela teve um sonho em que Deus falava que ia acontecer algo específico com essa mesma pastora, que essa pessoa criticou ali essa atitude. Ela falou, e agora? Então, essa pessoa foi, profetizou para a pastora, depois de um tempo, voltou e entrou em contato e falou, no que ele dia exatamente que você disse, né, que Deus disse para você, aconteceu algo na minha vida. Então, realmente, eu acredito que existe, né, esse mover profético também, esse tipo de profecia, tá? Agora, vamos lá para a Bíblia também. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, Paulo fala assim que Deus chamou capítulo 4, versículo 11... Deixa eu só achar o versículo 11, 12, 13. Fala que Deus chamou alguns para apóstolos, para profetas, mestres, evangelistas, os 5 ministérios, né? Para edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguemos à perfeita estatura de Cristo, ou seja, para que cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você, eu e você já estamos iguaizinhos a Cristo? Acho que não, né? Falta muita coisa aí para melhorar. Então, eu acredito que esse é um dos argumentos porque ainda existe o ministério profético. Porque o ministério profético serve para nos trazer à luz da palavra as coisas de forma correta e nos dar o entendimento correto acerca da palavra de Deus. Então, se nós não chegamos à estatura do varão perfeito, ou seja, nós já não estamos iguaizinhos a Cristo, vai continuar existindo o ministério profético para promover esse amadurecimento do corpo de Cristo, que é a igreja, e de nós que somos, né, pessoas escolhidas, né, que desejam ser mais parecidas com Cristo a cada dia, não por nosso mérito, mas pela graça de Cristo. Olha só que interessante, pessoal. No Novo Testamento também fala que Paulo, quando ele ora e impõe as mãos, as pessoas começam a falar em línguas e a profetizar. Em Atos capítulo 19, versículo 6, que é usada uma palavra que significa ali ser inspirado por Deus, né? Profeteu, né? Uma palavra, se não sou bom em hebraico, tá? Em grego, mas se você pesquisar, é esse o significado. Falar inspirado por Deus. Bom, agora vamos lá para uma declaração poderosa que eu vou falar aqui para você, tá? Isso não é uma pergunta, tá? Isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Número 3. O fato de existir falsos profetas não é desculpa para nós não nos levantarmos como profetas para esta geração. Então, olha que interessante. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, que muitos farão milagres em meu nome, e dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, fizemos milagres, curamos, blá, 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 e tal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o quê? Iniquidade. Ele não disse vocês que profetizam, afastam vocês que praticam iniquidade. Jesus não disse que eles não iam para o céu porque eles profetizavam. Ou seja, o fato de alguém profetizar não é que a pessoa ele não vai pro céu, deve ser um falso profeta aí, tá profetizando. Não é isso. Jesus estava querendo dizer o seguinte, ó, vocês profetizam, mas vocês também praticam a iniquidade. Então como vocês vão entrar no céu? Tá? Então, uma das explicações rápidas sobre o versículo. Segundo ponto aqui, profetizar ou fazer milagre não é garantia de que ninguém vai para o céu. Porque uma coisa é ser usada por Deus, outra coisa é ser aprovada por Deus, não é verdade? Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que o fato de alguém fazer algo para Deus não é passaporte para ir para o céu, tá bom? Porque em Efésios capítulo 2 diz que nós somos salvos pela graça, que é um favor imerecido de Deus, mediante a fé. E fala que não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, já está respondida aqui, tá? Essa questão aí. Então, que não é pecado profetizar também, não é pecado também fazer milagre, tá bom? Mas que isso não é critério para a salvação, tá bom? Agora, o que eu trouxe aqui na afirmação, que o fato de existir pessoas fazendo isso de forma desonesta, ou de forma errônea, ou até não profetizando de verdade, de forma mentirosa, não anula o fato de que nós podemos fazer isso também de forma verdadeira,
tá bom? Jesus falou em Marcos capítulo 16, versículo 17, que os sinais seguirão quem? Aqueles que creem. Não apenas aqueles que creem na Bíblia, mas aqueles que creem que os sinais os seguirão, tá? Aqueles que acreditam no poder de Deus. Então, os sinais, os milagres, é bíblico sim, tá? Então, o fato de existir os exageros, os erros, não anula que existem ainda os sinais e o poder de Deus. João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele, tá? Então, o que eu quero dizer é que o fato de existir pessoas fazendo da forma errada não nos impede, tá, de fazer o correto, de fazer o verdadeiro, tá? Não é desculpa pra gente falar, então já que profetizar, muito profeta vai pro inferno, então eu também não vou profetizar. Não tem nada a ver isso, tá errado, tá? Esse pensamento aí. Então não quer dizer que tudo que é feito também está correto, claro que não, né? Tem muita coisa que é feita, como eu falei, com exagero, com erro e etc. Então, mas nós temos que ter equilíbrio, não é porque alguma coisa é feita de forma errada que também não possa ser feito aquela coisa da forma correta, tá bom? Vamos lá. Então, quarto ponto que eu quero trazer para vocês aqui é que o Brasil e o mundo precisa de profetas, tá? O mundo precisa de profetas, como João Batista, que chamam o povo ao arrependimento, e da ousadia dos apóstolos, que trazem o reino de Deus para a terra. João capítulo 1, versículo 23, ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Então, Deus hoje ele não carece de pessoas com títulos apenas. Deus ele carece de vozes. Deus ele precisa, e esse mundo, a nossa geração precisa de vozes que ecoam como vozes no deserto, que ninguém presta atenção, mas aquela voz ela vai ecoando e ela transforma vidas verdadeiramente, tá? Em Atos capítulo 4, versículo 31, fala que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós devemos anunciar a mensagem com ousadia, tá? Então, não basta existir profetas. O povo precisa dar ouvidos aos verdadeiros profetas. Se existem falsos, é porque existem também os verdadeiros, né? Se existe uma cópia, é porque existe o original. Então, porque tudo isso acontece no mundo, tarará, porque as pessoas não estão ouvindo a voz profética verdadeira. Você vai ouvir nas igrejas sérias sempre dizer que a palavra é a principal profecia. Então, quando nós não damos ouvido a essa palavra, nós sofremos. Bom, ponto número 5, que é aqui a continuação. O falso não anula o verdadeiro, né? Se existe o falso, reforçando é porque existe o verdadeiro, tá? E quem conhece o verdadeiro não é enganado pelo falso. A ausência da verdade, ela dá lugar à mentira. Um exemplo prático aqui para vocês. Um médico ruim não anula a medicina. Um vendedor desonesto não anula o comércio, tá? Que existe de forma honesta também. Da mesma forma, falsos profetas não anulam o ministério profético verdadeiro. E olha só, claro que a Bíblia diz também em 1 João capítulo 4, versículo 1, não creias em todo espírito, mas provai, né? Confirme pela palavra se aquilo realmente é verdade. Em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, também fala que haveria falsos mestres também, tá? Bom, existem dois pontos interessantes, que é um ponto negativo e um ponto positivo de toda essa situação que vem acontecendo no Brasil e também no mundo, tá? O primeiro ponto é que nós vivemos em um tempo de analfabetismo bíblico. Olha que interessante isso. Ou seja, muitos não conhecem a palavra de Deus e por isso são enganados, tá? Analfabetismo bíblico, isso é o que acontece. Então esse é um ponto negativo, tá? Que está acontecendo hoje na igreja brasileira e no mundo. O segundo ponto, que é o ponto positivo, tá? De tudo isso que vem acontecendo, que essa situação toda que vem acontecendo revela o quanto as pessoas estão carentes da palavra e do poder de Deus. Então se as pessoas estão indo atrás daquilo que pela Bíblia nós entendemos que, né, é falso, é porque as pessoas carecem do verdadeiro. As pessoas estão indo atrás de algo, né, que há um falso mestre, falso profeta, é porque elas precisam do verdadeiro. Então a necessidade de pregar o verdadeiro. E como eu falei, pregar o verdadeiro evangelho não anula o poder de Deus, não anula as profecias, não anula os milagres, mas a necessidade, tá? E outra coisa, é necessário também nós estudarmos e aprendermos mais a palavra de Deus. Isso mostra se existe analfabetismo bíblico, é porque existe a necessidade de nós aprendermos a palavra, tá?
E outra coisa, é necessário que se levantem ministérios sérios, né, com palavra e poder, operando a palavra de Deus com equilíbrio, tanto trazendo a palavra e o poder de Deus, né, o fogo, né, e a palavra, tá, o poder e a letra, tá bom? Operando pela graça, trazendo o reino de Deus em todas as esferas da sociedade e proclamando a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus. Então esse é o meu ponto de vista, tá? Que nós possamos realmente ver um avivamento, que nós possamos ser impactados pela palavra de Deus na nossa geração. Então, que nós venhamos realmente a dar ouvidos à palavra, realmente à verdade. Esse vídeo não foi um vídeo julgando pessoa A ou pessoa B, como um ou outro faz, mas trazendo à luz da palavra de Deus quem é o profeta e o que é verdadeiramente um ministério profético. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe também com pessoas que você quer que seja abençoada, tá bom? E comente aqui o que você achou. Claro, coloque seu comentário de forma respeitosa, tá? E referente aí a pessoas aí que eu coloquei a foto no vídeo, o rapaz e o Miguel Oliveira, mas essa questão aí do ministério profético, do profeta, que é algo interessante, porque as coisas, por serem tratadas de forma com exageros ou de forma errada, elas acabam perdendo o seu verdadeiro significado. E esse o meu desejo, que nós possamos aprender o verdadeiro significado do que é o profeta, assim como outras palavras aí perdem a sua essência por serem usadas de forma, de forma aí que não são coerentes. Então, pessoal, agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Espero que tenha edificado você, tá? E te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até mais.